A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus. Hoje é 29 de dezembro de 2023 e estamos nos aproximando do final do ano de 2023. Segunda-feira já é 1º de janeiro de 2024. Como o tempo passa rápido. A Bíblia diz que os tempos seriam abreviados no final dos séculos, e essa profecia já está se cumprindo. Realmente, no final dos séculos, o tempo tem sido abreviado por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos. Portanto, não há tempo a perder. Nós temos que nos dedicar mais a Deus. Temos que consagrar nossas vidas ao Todo-Poderoso. Precisamos praticar mais a oração, praticar o jejum, precisamos praticar a adoração, o louvor e precisamos congregar mais. Sim, precisamos comparecer mais nas reuniões da igreja para aprendermos sobre o Evangelho, para crescermos na graça e no conhecimento da verdade. Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer hoje uma oração especial pela sua vida espiritual. Eu quero clamar ao Todo-Poderoso por libertação, para que todo mal seja repreendido, seja amarrado em nome do Senhor Jesus, para que você seja livre. Eu convido você a orar comigo. A oração do justo, ela tem muito efeito, ela tem muita eficácia. Portanto, vamos orar e o efeito será a transformação da sua vida. Amém? Existe uma lei chamada lei da causa e do efeito. O que causa o efeito de transformação na vida de um ser humano é a fé, é a prática da fé. A oração faz parte da prática da fé. É impossível praticarmos a fé sem a oração. Se eu tenho fé em Deus, então eu devo orar. Eu devo pedir, buscar e bater na porta do céu, em busca da presença de Deus. A busca é uma necessidade que nós temos. Se precisamos de Deus, então temos que buscá-lo. Amém? Precisamos aplicar o nosso coração em buscar a presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas antes da oração, eu quero ler aqui uma passagem bíblica da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Eu quero meditar do versículo 1 até o versículo 3. Peço por gentileza que você medite comigo na palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 ao 3. O Filho de Deus. Eu vou ler aqui na Bíblia, versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Eu tenho ela aqui em PDF. Esta aqui é a carta aos Hebreus. Amém? Eu estou estudando essa carta aos Hebreus, aí eu faço a impressão em PDF do texto de Hebreus. Eu estou lendo, amém? Eu costumo fazer isso, fazer a impressão de um livro, de um texto, numa linguagem mais atualizada, mais simples de se entender, e eu faço a impressão e estudo, amém? Nós cristãos precisamos estudar, precisamos investir na nossa vida espiritual. Faça o mesmo, eu deixo isso como um exemplo a ser seguido. Estude mais a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O Filho de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem Deus, o Pai, escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele, por meio de Jesus, que Deus criou o universo. Veja que sem Jesus
sem o Cristo eterno, não haveria céu, não haveria terra, não haveria mar, não haveria a biodiversidade, não haveria universo. Deus, o Pai, criou o universo por meio do seu Filho eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele não passou a ser Filho de Deus quando veio a esse mundo, quando nasceu de Maria. Não, ele já existia. Jesus Cristo, ele é eterno, ele já existia na eternidade juntamente com Deus, o Pai. Como diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus. O Verbo significa palavra. No original está escrito Logos. Logos significa o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria. Ele já existia na eternidade com Deus o Pai, porque Jesus Cristo, ele é Deus em harmonia perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Nós cristãos tradicionais, conservadores, nós cremos na existência da Santíssima Trindade. Apesar de que a palavra, a expressão técnica Santíssima Trindade não aparece na Bíblia, mas a Santíssima Trindade é revelada na Bíblia sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, três pessoas distintas, mas um único Deus. E a teologia trouxe essa palavra técnica chamada Santíssima Trindade. É o Deus que se manifesta em três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, são três pessoas que formam o único Deus, o Deus Uno, o Todo-Poderoso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ser Deus, ele não foi criado. Jesus não foi criado. Jesus Cristo, ele nasceu de Deus. Ele é o Filho eterno do Deus Pai. Portanto, Jesus Cristo existe desde a eternidade sem fim. Amém? Antes que o universo fosse formado, Jesus Cristo já era Deus. Antes que os montes, as colinas, as campinas, os mares, os oceanos, a terra, antes que as galáxias, antes que os anjos fossem criados, Jesus Cristo já era Deus, em harmonia perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. E foi exatamente por meio de Jesus Cristo que o Pai criou todas as coisas. E quando o homem quebrou a aliança com o Pai, quando Adão se rebelou contra Deus, desobedecendo uma ordem direta de Deus, foi por meio de Jesus Cristo que Deus trouxe o homem de volta ao seu ciclo de amizade. Porque o pecado transformou o ser humano em inimigo de Deus, mas a graça de Deus manifestada ou revelada ao mundo por meio de Jesus Cristo trouxe de volta o homem, amém? A ser amigo de Deus. O homem tornou-se novamente amigo de Deus graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus se torna amigo de Deus, não é mais inimigo, é amigo pela fé em nosso Senhor Jesus. Amém? Então foi por meio de Jesus Cristo que o Pai criou todas as coisas, e foi por meio de Jesus Cristo que o Pai restaurou, resgatou o homem, trouxe o homem de volta ao seu reino, ao seu ciclo de amizade. Hoje você pode chamar Deus de meu amigo. Se você tem fé nele, então chame ele de meu amigo. Diga aí: Deus é o meu amigo, é o meu amigo íntimo. Se você já é batizado,
se você é uma pessoa que segue os princípios do Evangelho, então você tem Deus como seu melhor amigo. Amém? Então veja só, o texto diz assim: foi ele quem Deus, se referindo a Jesus, escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então Jesus Cristo é a perfeita semelhança ou a expressão exata do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Jesus Cristo sustenta o universo, ou seja, ele governa o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, através do sangue de Cristo, nós somos purificados dos nossos pecados. Lembra que eu falei? Pelo sacrifício de Cristo, nós voltamos a sermos chamados de amigos de Deus. Deixamos de sermos inimigos e nos tornamos amigos de Deus, porque os pecados são purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo atualmente está assentado à direita do Pai. E ele, sendo Deus, vem com poder e grande glória para buscar a sua igreja, para inaugurar um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, onde o céu e a terra serão a mesma grei, o mesmo lugar, e estaremos para sempre com Deus no paraíso. Amém? Quem compreendeu esta mensagem? Todo mundo compreendeu? Aqui é apenas uma meditação, uma porção do Evangelho de Cristo Jesus. Esse assunto aqui é muito mais profundo, muito mais abrangente do que possamos imaginar. Amém? Em um outro momento, eu venho com um vídeo mais prolongado para falar mais sobre essa carta aos Hebreus. Amém? Glória a Deus. O texto que nós lemos hoje foi Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Deus seja louvado. Muito bem, vamos fazer a oração do meio-dia, a oração da fé. Você percebeu que eu estou aqui no altar, amém? Eu estou aqui no altar do nosso templo de adoração da igreja do governo de Cristo. Por isso você ouve um eco, porque eu estou com as portas fechadas, amém? A rua é muito barulhenta, então tive que fechar as portas para fazer esse vídeo aqui, amém? E vamos fazer a oração diretamente do altar é muito mais abençoada. Então se prepare para ser abençoado pelo governo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Você está na fé para receber os benefícios do governo de Cristo? Você é um governista do reino de Deus? Ser um governista é estar do lado do governo de Cristo. Seja um governista de Cristo. Esteja do lado certo, do lado vencedor, do lado de Jesus, porque o lado do maligno será exterminado em breve. Amém? Os sinais estão se cumprindo, estamos vivendo o fim dos tempos. Como eu já falei, os tempos foram abreviados por causa dos eleitos. Amém? Então não há tempo a perder, aproveite o tempo que você tem para buscar a presença do Todo-Poderoso, do Criador do Universo. Amém? Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, novamente eu entro em Tua preciosa presença em oração. Depois de termos meditado no Evangelho, na palavra do Senhor, no texto da carta aos Hebreus, agora nós, meu Pai, erguemos nossas mãos, levantamos a nossa voz e clamamos a Ti, Pai, porque Tu és o nosso libertador. Hoje eu clamo, eu oro por libertação.
Meu Pai, liberta essa pessoa dos demônios, dos espíritos malignos que estão perturbando a vida dela, que estão atormentando a vida dela. Tira, meu Pai, toda a opressão, a depressão, a ansiedade, o medo, a síndrome do pânico. Meu Pai, venha colocar em liberdade essa pessoa. Eu levanto minha voz nesse clamor de fé, meu Pai, e eu imploro a Ti, realiza, meu Deus, o milagre na vida desta pessoa. Põe a Tua mão poderosa, meu Pai, sobre a alma dessa mulher, essa pessoa que tem sido escravizada pelas forças do mal. Liberta ela, meu Pai, pois eu sei que o Senhor é a força maior, é a força onipotente. Quando o Senhor ordena, o maligno tem que obedecer. Então que esse espírito da depressão seja subjugado, que esse espírito da doença seja subjugado, que esse espírito de morte seja derrotado agora. Sai desta vida todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, abençoe a vida desse homem, dessa mulher, de todos os meus irmãos que estão orando comigo nessa oração da fé do meio-dia. Põe a Tua mão poderosa, meu Pai, e muda a história de vida dessa pessoa. Que essa pessoa seja abundantemente abençoada para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida. A quem temeremos? A nossa confiança está em Ti, meu Pai. Orando à luz do Salmo 27, eu peço a Ti, meu Pai, ilumina a vida dessa pessoa, ilumina e dissipa toda a escuridão, meu Pai, que essa pessoa seja abençoada, liberta, curada, restaurada pelo poder de Cristo Jesus. Eu oro com fé, otimismo e gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Diga: eu recebo a minha libertação em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Sejam todos abençoados. Continue orando. Amém? Todos os dias ao meio-dia, vídeo novo aqui no canal. Já vai se inscrevendo aí, inscrevendo-se. Deixa eu corrigir aqui meu português. Não é se inscreva, é inscreva-se. Amém? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.